poetas, filósofos, sacerdotes, sociólogos, antropólogos, psicólogos, economistas, até médicos já falaram sobre felicidade. E eu continuo achando que vale a pena a gente falar sobre esse tema porque ele é o principal desfecho da nossa vida. Existe um ditado chinês que diz o seguinte: se você quer ser feliz por um dia, fique bêbado. Se você quer ser feliz por uma semana, coma um porco. Se você quer ser feliz por um mês, se case. Mas se você quer ser feliz a vida inteira, seja um jardineiro. Isso remete a gente à ideia de que a felicidade é algo que pode ser construída, algo que pode ser cultivada e que a gente pode zelar por ela. A imagem de um jardineiro é perfeita para a gente falar sobre bem-estar e felicidade. Eu trabalho em instituições de ensino, pesquisa e assistência. E confesso que fiquei um pouco cauteloso ao tentar levar o tema felicidade para ser discutido nesses locais. Procurei trazer como exemplo instituições de elevada reputação técnica, mas que colocavam esse tema para discussão, como a Clínica Mayo e o Mass General Hospital em Boston. Essas instituições já colocam a felicidade na pauta de discussão. E, de fato, uma instituição de saúde, ela podia ter duas categorias de indicadores. A primeira, para quem procura o cuidado, né? Que tipo de resultado é alcançado para o diagnóstico que eu tenho nessa instituição? Ou qual é o tipo de experiência que as pessoas têm ao se cuidarem aí? Mas para quem trabalha dentro da instituição, o principal indicador é o quão feliz eu posso ser trabalhando aqui. Dependendo da perspectiva histórica e cultural, pode ter alguma nuance quando se fala de felicidade. No taoísmo, falava-se que a felicidade tinha a ver com o alinhamento com a natureza. Buda trazia a importância do treinamento da mente nessa jornada. Mahavira, na Índia, dizia que a violência era um impedimento para a felicidade. Aristóteles falava que o caminho da felicidade era feito através da prática do bem. Os japoneses têm o conceito do Ikigai, que é um espaço da vida da gente onde se encontra a paixão, a vocação, a missão e os nossos ofícios. Paul Dolan é um economista contemporâneo que diz que a felicidade é o somatório dessas experiências de prazer e de propósito que temos ao longo da vida. Mas independente de como a gente defina a felicidade, quer seja na dimensão hedônica, relacionada aos gozos, ou a dimensão eudaimônica, ligada ao propósito, a felicidade depende das nossas ações. Como é que a gente percebe a felicidade é matéria de estudo. E os estudiosos, os especialistas no assunto, acreditam que possa existir um ponto de equilíbrio nessa percepção. É como se fosse um local para onde retornasse a nossa sensação de bem-estar, mesmo após uma experiência negativa, quando ela cai, mas tende a melhorar ao longo do tempo, ou após uma experiência positiva, quando a gente tem um pico, mas que com o tempo ela também tende a retornar. Esse é um ponto que é determinado geneticamente, acredita-se. Naquele momento em que o DNA de nossa mãe e nosso pai se combina, esse ponto é determinado. 50% daquilo que a gente percebe de bem-estar pode estar relacionado a esse componente genético. 10% pode estar relacionado às circunstâncias. E 40% é um espaço de manobra que a gente tem, que a gente pode decidir a nosso favor. No que diz respeito a esse componente genético, eu queria apresentar um estudo que foi feito há pouco tempo por pesquisadores de Stanford, questionando esse efeito implacável do determinismo genético. Eles avaliaram a aptidão física e a capacidade metabólica das pessoas através de um ensaio genético e colocaram as pessoas para fazer um esforço, um teste de esforço e um desafio alimentar. Depois de um tempo, propositalmente, eles informaram as pessoas o contrário do que aquilo que era determinado geneticamente. Quem tinha uma elevada aptidão era dito que não tinha, e vice-versa. Colocaram de novo as pessoas para fazer o teste. E o que aconteceu? As pessoas se comportaram como a maneira como elas foram informadas. A mente acabou sendo mais poderosa do que os genes. Isso é para ser refletido do ponto de vista desse determinismo genético. Eu sou oncologista clínico e frequentemente me deparo com as pessoas com muito medo, se sentindo ameaçadas. E é isso que me deixa convicto de que a morte
É uma bela oportunidade para a vida ser valorizada. É por isso que tantos filósofos ao longo do tempo colocam a morte como uma oportunidade para valorizar a vida. Heidegger tem uma clássica frase que diz: se eu levar a morte para a minha vida, reconhecê-la e aceitá-la de frente, reduzirei minha ansiedade da morte e também a mesquinhez da vida, e só assim serei livre para ser eu mesmo. Certa vez foi feita uma pesquisa com pacientes em cuidados de fim de vida, tentando identificar as principais queixas desses pacientes. E eram 5 as queixas. A primeira era ter tido a coragem de viver uma vida verdadeira para mim e não para que os outros queriam. A segunda queixa era não ter trabalhado tanto. E aqui cabe um questionamento: se de fato é trabalhar tanto ou é trabalhar naquilo que a gente ama? A terceira queixa era ter tido a coragem de expressar meus sentimentos. A quarta era ter estado mais com os meus amigos. E a quinta queixa, e para mim mais dramática, era ter me permitido ser mais feliz. A felicidade, ela não pode ser um tema para se deixar para o final da vida. Eu acho que a gente se preocupa muito com a morte. A gente ocupa muito o nosso tempo da vida com a morte. Ela vai nos alcançar em algum momento, não é uma escolha nossa. A gente podia se dedicar mais para afirmar a vida. Montaigne viveu nos anos 1500. E ele dizia o seguinte: o homem que teme sofrer já está sofrendo pelo que ele teme. Ele também falava que a minha vida foi cheia de desgraças. A maior parte delas nunca aconteceu. Enquanto a gente ocupa a nossa mente com medo da morte ou com o que o futuro pode ou não trazer, escapa entre os dedos da mão aquilo que a gente tem de mais valioso, que é o presente. E o que a gente pode fazer, sobretudo naquele nosso espaço de 40%, para melhorar a nossa percepção de bem-estar, a nossa felicidade? Os estudiosos apontam que a gente tem uma série de ações que poderiam ser feitas nesse sentido. É como se fosse uma caixa com instrumentos, uma caixa de ferramenta que a gente podia lançar a mão. E dessas eu queria destacar três instrumentos. O primeiro é a atenção ao presente momento. O segundo é a gratidão. E o terceiro é a meditação. Para começar, várias tradições já falam: viva o presente. Esteja presente naquilo que você faz. Trazer a nossa atenção para aquilo que estamos fazendo agora é fundamental. Nesse estudo, foi avaliado o efeito que a mente que fica vagueando traz do ponto de vista emocional. Os investigadores enviavam uma mensagem, as pessoas recebiam uma mensagem no aplicativo, elas respondiam o que elas estavam fazendo, qual era a percepção de bem-estar que elas tinham e se elas estavam ou não pensando. E se estivessem pensando, se era um pensamento positivo, neutro ou negativo. E o que eles encontraram? Existia uma nítida diferença na percepção de bem-estar entre as pessoas que tinham um pensamento neutro e um pensamento negativo. Não estar com a mente no presente momento tem um custo emocional. Eu não quero simplificar demais a questão, mas a gente pode fazer escolhas melhores a nosso favor. Etienne de La Boétie foi contemporâneo de Montaigne e escreveu um clássico livro chamado O Discurso da Servidão Voluntária. E foi incrível como é que esse texto foi fonte de inspiração para a Revolução Francesa, para Lutero, para os anarquistas e para Gandhi. Ele era um texto que falava de liberdade, falava de escolhas. E como a gente voluntariamente se coloca numa posição de servo, sem opção, quando na realidade a gente tem escolha para fazer. A gente pode transpor isso para a questão da felicidade e para o bem-estar. Quantas vezes temos a opção de escolher a nosso favor e abrimos mão disso? Uma outra imagem que eu queria trazer, porque ela inspira, é a confiança da ave que pousa sobre um galho. Aonde é que ela deposita essa confiança? Não é no galho. São nas asas que ela confia. Uma das asas representa o discernimento. Uma outra asa significa o desapego. Discernimento é entendendo o autoconhecimento. A nossa capacidade de reconhecer nossas fraquezas, nossos limites,
as nossas virtudes e as nossas forças internas. Quando a gente reconhece esses limites, se faz necessário escolhas. E aí é que entra a asa do desapego. Cada um de nós tem um conjunto de forças internas, de potência interna. Seligman, que foi um dos pais da psicologia positiva, acredita que são 24 forças internas, distribuídos em sabedoria, coragem, humanidade, justiça, temperança e transcendência. Cada um desses grupos tem um conjunto de forças internas. Na sabedoria, por exemplo, a curiosidade, a criatividade, a mente aberta, o amor por aprender e a perspectiva. A questão não é se é melhor ter uma força interna ou outra. A questão é se naquilo que a gente faz no dia a dia, as nossas 5 principais forças internas estão colocadas. Isso tem a ver com autoconhecimento. Se a gente coloca as 5 principais forças internas naquilo que a gente faz, a nossa percepção de estar cansado com o trabalho não existe. A nossa chance de ter sucesso é maior. E a nossa possibilidade de ser feliz também. Isso está alinhado com a ideia do autoconhecimento. Isso está alinhado com aquele conceito japonês do Ikigai, que fala de paixão, vocação, missão e ofício. Quem encontra o seu Ikigai vive feliz e vive mais tempo. Dentro dessas forças internas, uma delas merece um destaque, porque a gente pode cultivar ela independente dela ter ou não presente nas nossas 5 principais forças internas. Muito se fala dela, e ela é o segundo instrumento que eu queria destacar, que é a gratidão. Ser grato, do ponto de vista neurocientífico, ativa zonas especiais do cérebro, como a face medial do córtex pré-frontal. Como é que se estuda isso, o efeito da gratidão? Porque ela pode ter uma implicação prática na vida da gente. Foi feito esse ensaio em que pegou um grupo de pessoas e dividiu de uma maneira aleatória em 3 subgrupos. Um grupo, ao final do dia, redigia queixas. Um segundo grupo redigia simplesmente memórias ou lembranças que viessem na mente. E um terceiro grupo, voluntariamente, intencionalmente, agradecia. Por qualquer fato, de grande ou pequeno significado, mas as pessoas agradeciam. O que o estudo verificou? O otimismo e a percepção de bem-estar de quem agradecia era maior do que nos outros 2 grupos. E isso durou semanas de impacto. Como eu disse, zonas especiais do cérebro são ativadas quando a gente assume uma atitude de agradecimento. E é claro que a gente tem muita coisa para agradecer. Isso tem uma importância pedagógica, porque a gente pode ensinar o ambiente a ser grato. A gente pode falar para os nossos filhos que vale a pena agradecer no final do dia. Isso aumenta a nossa percepção de bem-estar. Existem outras medidas que podem ser feitas para aumentar essa nossa percepção de felicidade. E Seligman também cunhou esse termo PERMA, que vai de emoção positiva, de engajamento, de meaning, significado, dos relacionamentos e de accomplishment, que são as entregas. Mas eu queria agora destacar o terceiro elemento dessas ferramentas que a gente pode utilizar ao nosso favor, que é a meditação. A meditação, da mesma maneira que a atividade física gera benefício físico e mental, gera benefício para a nossa vida. Entender como é o processo da mente quando a gente observa o presente momento tem benefício no nosso dia a dia. Do ponto de vista científico, neurocientificamente falando, a prática contemplativa ou a meditação ativa zonas especiais do cérebro. Existem 3 dimensões principais que são melhoradas com a prática da meditação. Primeiro, ela amplia a nossa capacidade de atenção. E isso tangencia várias coisas que eu já falei aqui. A meditação melhora o nosso padrão reativo, a maneira como a gente reage ao estímulo externo. E a meditação também amplia a nossa capacidade de autoconhecimento. Eu não acredito que a meditação seja só uma técnica para ampliar a nossa capacidade de resiliência ou de tolerar eventos difíceis na vida. Até geneticamente já existem evidências de que o aparato enzimático envolvido com a epigenética modifica depois de um dia de prática.
Enzimas como as deacetilases sobem no nível sanguíneo de um dia de prática de um praticante experiente. E isso pode abrir uma avenida de explicação por que essas técnicas geram benefício na nossa saúde. No Instituto Nacional do Câncer, a gente tem um projeto há mais de 2 anos chamado Plenamente INCA, que estimula e tem um espaço para que os funcionários meditem ao longo da semana e que também na pediatria, os pais, os responsáveis, os funcionários e também as crianças pratiquem a técnica da meditação. E é bem interessante que depois de uma breve prática de 10 minutos de uma mãe que nunca tinha feito meditação, ela falou surpresa para a gente. Foi a primeira vez, depois de todo esse tempo, que eu não pensei na minha filha. Ao acompanhar essas pessoas se aproximando da morte, a gente precisa afirmar a vida, trazer a nossa atenção para o presente momento, exercitar a gratidão pelo que a gente tem, pelo que a gente é, pelo que a gente foi. E entender que a vida é cheia de novidades, de altos e baixos, de acertos, de erros. A vida é como ela é. E talvez, dessa maneira, a gente tenha a coragem de expressar nossos sentimentos. A gente tenha a coragem de levar uma verdadeira para nós mesmos. Tenha a coragem de fazer a opção de estar mais com os amigos. E que a gente não tenha, no final da vida, a queixa de ter sido menos feliz. Eu queria lembrar daquele espaço de 40% com 3 frases de Voltaire, que falava muito sobre felicidade. O maior problema e único que nos devemos preocupar é de ser feliz. Uma segunda frase de Voltaire dizia: eu escolhi ser feliz porque ser feliz faz bem para a minha saúde. E para finalizar, Voltaire também falou: devemos cuidar do nosso jardim. Muito obrigado.